Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar de um tema que vocês também me perguntam muito. Como vocês sabem, eu comecei toda a minha jornada por um estilo mais saudável, porque fui diagnosticada com uma doença autoimune. Por isso eu hoje vou-vos contar tudo sobre esta doença, como é que surgiu e o que é que eu fiz para a controlar, porque também recebo muitas mensagens de pessoas que têm doenças autoimunes e que me perguntam o que é que podem começar a fazer. Portanto, vou-vos contar um bocadinho de toda esta minha jornada. Eu já contei bastante nas minhas redes sociais, no meu blog, mas nunca tinha feito mesmo um vídeo a explicar-vos tudo o que aconteceu. Portanto, eu fui diagnosticada com esta doença quando estava na Austrália. Foi a primeira vez que eu saí de Portugal e tive esta oportunidade de ir viver para fora, e foi também quando eu saí a primeira vez da minha zona de conforto e que tive muitas mudanças. O primeiro sintoma que eu tive foi a perda de período menstrual. Foi assim a primeira coisa. Na altura eu cheguei a falar com alguns médicos e perguntar o que seria. Eles disseram que seria normal por eu estar a ter tantas mudanças na minha vida, portanto eu também não liguei muito. O que é certo é que eu comecei a sentir muito cansaço, muitos tremores, comecei a ficar muito inchada, principalmente na cara. Portanto, estes foram assim os primeiros sintomas que eu comecei a ter. Mas como eu estava totalmente fora da minha zona de conforto, noutro país, eu pensava que era uma consequência de estar fora. Não poderia imaginar que estava com uma doença muito mais séria. Então, quando eu voltei a Portugal, passado 4 meses, uma das primeiras coisas que eu foi inscrever-me no ginásio, porque eu sempre adorei fazer atividades físicas. Portanto, fui inscrever-me no ginásio e nessa altura, para me inscrever, nós temos que fazer sempre um teste para medir a nossa tensão. Eles fazem-nos alguns exames. Eles começaram a medir uma vez, 2 vezes, 3 vezes e olhar para mim: mas está tudo bem? Teve a fazer alguma atividade física? E eu dizia: não, eu estou parada, porque a minha pulsação estava assim, o dobro do normal. Então, normal, a pessoa deve ter assim, deve estar a 70 e eu estava assim a 140, portanto não era normal. Eles disseram mesmo: não pode fazer qualquer tipo de atividade física, tem que ir já ao médico. Então eu cheguei a casa e contei isso à minha mãe, e ela aí começou logo a pensar: bem, tu deves ter hipertiroidismo, porque ela também tinha tido exatamente com a mesma idade, e estas doenças surgem também muito da hereditariedade. Então eu fui ao médico, fiz exames e então fui logo diagnosticada com a doença hipertiroidismo. Nessa altura eu comecei a tomar muitos comprimidos. Portanto, eu estava a tomar cerca de 15 comprimidos por dia, para a tiroide, para o coração, porque as pulsações estavam o dobro do normal. E eu perguntei mesmo se devia fazer alguma alteração da alimentação, e eles só disseram: não, tem mesmo, não pode fazer qualquer dieta, tem mesmo que só tomar os comprimidos. E então foi o que eu fiz, e durante um ano foi apenas isso que eu fiz. Eu ia muito regularmente ao médico, ia aumentando, diminuindo, portanto não havia outra consequência além dessa. Portanto, fui aumentando, diminuindo a medicação e não via melhoras. Então, ao final do primeiro ano, quando já parecia que até estava a melhorar, depois a doença voltava, e eu aí nessa altura já não sabia o que fazer, porque os médicos não me davam outras respostas. Depois, passado então um ano e pouco, foi na altura então que eu fui viver para fora. Eu primeiro estive em Singapura, eu ia controlando a minha doença através da medicação, e quando eu fui então viver para Londres, nessa altura eu fui trabalhar na indústria da alimentação saudável. Eu trabalhava na área de marketing e estava a trabalhar então em marketing para essa indústria, e foi então aí que eu comecei a aprender tudo sobre uma alimentação saudável, e conhecer que através que a alimentação poderia ser uma forma de cura. Foi então nessa altura que eu comecei a explorar tudo e mais alguma coisa de livros, documentários. Comecei a conhecer muitas pessoas que me ajudavam, e então comecei a fazer toda uma mudança alimentar e de estilo de vida. Por essa altura eu estava a tomar cerca de 7 comprimidos, portanto a doença já estava mais controlada, apesar de eu ainda tomar muitos comprimidos. E então, por essa altura, eu voltei a Portugal para ver a médica que eu tinha cá na altura, e então contei-lhe que estava a melhorar com a alimentação, e ela nessa altura também me dizia: mas a tua doença não tem nada a ver com a alimentação, tu tens mesmo é que tomar os comprimidos. Ou seja, os médicos nunca me deram outra solução para além dos comprimidos, e eu estava a aprender
o contrário, né? Que através de um estilo de vida que eu poderia realmente melhorar. E então não dei ouvidos e voltei para Londres e continuei nesta jornada de melhoria através de um estilo de vida. Portanto, vocês perguntam muitas vezes, então, o que é que eu fiz precisamente para encontrar esse equilíbrio, não é? E, assim, resumidamente, portanto, eu posso dizer que, então, passado estes anos, começou-se a perceber que, então, o que eu tinha era uma doença autoimune, que era um bocadinho mais do que o hipertiroidismo, portanto, era uma doença chamada Graves, e essa doença, então, afetava a minha tiroide e fazia com que eu tivesse hipertiroidismo. Portanto, como vos disse, assim, em termos de consequências, o que eu tive foi mesmo o meu corpo estava a funcionar muito mais rápido do normal, não é? Porque a nossa tiroide regula todo o nosso organismo, então eu estava super ansiosa, estava sempre a tremer. Depois, como tinha este problema, também não podia fazer qualquer tipo de exercício físico, como estava a tomar muitos químicos e ao mesmo tempo os médicos, a única coisa que me disseram da alimentação foi que eu tinha que tomar 4 doses de laticínios por dia porque estava a perder todo o meu cálcio, o meu corpo começou a ficar todo intoxicado, portanto engordei muito nessa altura. Portanto também tive muitos problemas de autoestima, de repente em 3 meses a roupa deixou toda de me servir, engordei cerca de 10 quilos assim em poucos meses por causa dessa medicação e da alimentação, e portanto entretanto o período que tinha parado voltou, portanto algumas coisas iam melhorando, mas o que é facto é que continuava com muitos sintomas. Então, como estava a dizer, quando fui para Londres, então comecei a fazer toda essa mudança e comecei a perceber realmente, a compreender as doenças autoimunes e realmente o que é que estava na causa, não é? Porque é muito importante percebermos, para curar qualquer coisa, nós temos que perceber qual é a raiz do problema, não é? E a medicina convencional o que nos diz é, ok, tu tens esta doença, portanto eu vou-te dar estes comprimidos para tu não teres efeitos dessa doença. A medicina funcional, que foi o que eu comecei a estudar, a partir daí, explica-nos realmente que nós temos que perceber a raiz do problema e trabalhar o nosso corpo como um todo. Portanto, para qualquer doença autoimune, há 3 causas que são a hereditariedade, que é só uma pequena percentagem, mas que é algo que nós não podemos controlar. Portanto, naturalmente, a minha mãe teve o mesmo problema, eu tive, portanto, há sempre essa parte da hereditariedade, mas é uma parte muito pequenina. Há outras coisas que estão a causar essa doença que nós podemos controlar. Portanto, quais é que são essas coisas? É a leaky gut, que está tudo relacionado com a nossa digestão e por isso é que é tão importante cuidarmos da digestão. Portanto, número 1, o que eu fiz foi mesmo aprender a ter uma digestão saudável, aprender que alimentos é que eu deveria consumir ou não. Portanto, eu deixei logo de consumir glúten, outros alimentos que eram inflamatórios para o meu organismo. Comecei a tirar então, por exemplo, os açúcares, também tudo aquilo que era mais inflamatório comecei a reduzir e aumentar alimentos que pudessem tornar o meu corpo mais alcalino. Portanto, eu comecei a consumir muitos legumes. Então aquilo foi mesmo uma desintoxicação para o meu organismo, de anos de comprimidos e de estar super intoxicada. Eu comecei a fazer muitos sumos verdes, batidos, muitas saladas, muita comida alcalina. Portanto, foi através da alimentação e de ajudar a minha digestão com combinação de alimentos, com probióticos. Eu tenho até um artigo só sobre digestão no meu blog, eu vou pôr aqui o link. Portanto, saibam que doenças autoimunes, assim, a primeira coisa é cuidar da vossa digestão. A digestão é assim super importante. 80% do sistema imunitário está na nossa digestão, é assim a coisa mais importante que nós temos de logo começar a cuidar. E depois, a outra parte é a parte de tudo todos os fatores ambientais, ou seja, todo o stress, mesmo as toxinas nos alimentos. Portanto, outra coisa que eu foi o trocar alimentos, começar a consumir alimentos biológicos, e depois realmente os fatores ambientais, o stress, que é das coisas que mais afeta estas doenças. Como vos disse, eu fiquei com muita ansiedade. A ansiedade foi uma coisa que eu sempre tive um bocadinho na minha vida, mas que aumentou, porque eu comecei a tremer muito e muito ansiosa. Eu lembro-me que comia muito rápido. Eu estava sempre, toda a minha vida
era muito rápida e eu tinha então muita ansiedade, portanto foi através, por isso é que o yoga, a meditação foram tão importantes para mim, para controlar realmente essa ansiedade. Portanto, o que eu comecei a fazer foi praticar mais yoga, meditação, exercícios respiratórios, e foi tudo isso que me ajudou muito a encontrar o meu equilíbrio dessa parte. Ou seja, foi no fundo todo um estilo de vida, e é claro que é uma doença que ainda está lá, não é uma coisa que nunca se cura a 100%, talvez possa curar-se a 100%, mas é uma coisa que nós temos de aprender a lidar, e perceber que nada é por um acaso, não é? E realmente a minha doença foi aquilo que me fez a mudar completamente de vida, e eu acredito que às vezes o universo tem que nos dar aquele abanão para nos colocar no meu caminho, e foi isso que me aconteceu. Eu tive esta doença que trouxe muitas coisas difíceis e más, mas isso tudo também me ajudou a crescer e também ajudou-me a ser colocada no meu caminho. Portanto, temos que perceber que nada é por um acaso, e por muito difícil que seja o momento que vocês estão a passar, se têm um problema de saúde, saibam que há solução de uma forma natural, mesmo que os médicos digam o contrário, procurem alternativas, saibam fundamentalmente que têm que aprender a ouvir o vosso corpo. Eu tive que aprender que, por muito que os médicos me dissessem isto e aquilo, eu tinha que perceber, ok, mas o que é que funciona no meu corpo, não é? Por isso é que o trabalho que eu comecei a realizar com as pessoas que trabalhavam comigo foi muito isso, não é? Eu não podia dizer, olha, faz isto e aquilo, não. É perceber, ok, como é que o teu corpo funciona, porque todas as pessoas são diferentes. Nós é que somos o nosso próprio guru, não é? Nós é que sabemos como é que o nosso corpo funciona. Portanto, isso foi muito importante para mim nesta jornada. E, portanto, essas foram, assim, as principais coisas que eu fiz, e é algo que eu continuo a controlar. É algo que eu continuo a aprender, a estudar, sempre a encontrar o meu equilíbrio, mas através destas principais coisas, não é? Controlar a minha digestão, a alimentação, os alimentos mais alcalinos, tirar tudo o que trazia inflamação para o meu corpo, e ao mesmo tempo controlar todo o stress da minha vida. Isso tudo ajudou a melhorar, não é? Hoje em dia, apesar de eu ainda ter o problema, não é? E há alturas que tenha mais stress fica um bocadinho pior, mas é algo que eu consigo controlar. E saber que nós temos o poder de controlar a nossa vida e de acreditar que nós podemos ficar bem, porque a parte da mente também é muito importante, não é? Acreditarmos que vamos ficar bem. Se nós acreditamos, é claro que vamos ficar. E portanto continuo sempre a explorar e a aprender mais, e quero inspirar-vos mesmo a pesquisarem por vocês, a lerem, a perguntarem, a ir a médicos e explorarem. Portanto, é o que eu continuo sempre a fazer. E foi então assim que eu encontrei o meu equilíbrio. Realmente, como vos estava a dizer, foi importante ter esta doença para encontrar o meu caminho, por isso, apesar de tudo, sou grata, e espero que tenham então gostado de conhecer um bocadinho mais sobre a minha história, sobre o que é que me levou a estar aqui hoje, não é? Encontrar o meu caminho e as coisas que eu também fiz para encontrar o meu equilíbrio. Por isso, espero que tenham gostado e espero que vos seja útil, e se tiverem dúvidas, digam-me, coloquem nos comentários. Espero que tenham gostado, e um grande beijinho e até ao próximo vídeo.